O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis que estamos celebrando este sábado, dia tão bonito, já iniciando o final de semana. Provavelmente você irá à missa nesse final de semana, espero que sim, é muito importante. E hoje, ouvindo o Evangelho do sábado, recordando um sábado especialmente de Nossa Senhora, a memória de Maria no sábado, eis esse Evangelho que o Senhor recorda: não existe árvore boa que dê frutos ruins e também não existe árvore ruim que dê fruto bom. Essa correspondência à graça de Deus. E essa parábola que o Senhor aqui vai colocar quer justamente nos fazer recordar que nós fomos enxertados em Cristo. Pelo batismo, nós tivemos a graça de nascer em Cristo, portanto a nossa raiz é boa. De um cristão católico batizado, portanto, que foi enxertado em Cristo, está ali plantado nesse tronco que é Cristo, que aliás, essa imagem do tronco, do fruto, da árvore é bastante presente no discurso de Jesus e sempre recorda essa raiz, da onde vem a seiva, da onde devemos estar ligados, portanto, a vida da graça, a vida sobrenatural. E assim é, e se assim nós vivemos, realmente vamos produzir fruto bom. Por quê? Porque algumas são as certezas. Primeiro, a árvore é boa, a raiz é boa, porque é o próprio Deus que plantou, é o próprio Deus que nutre com a sua graça, com a sua força, e isso está muito claro na vida sacramental. Se eu procuro corresponder a essa graça, realmente sou um galho ligado ao tronco, posso produzir frutos bons. Agora, do contrário, se não estou ligado a Cristo, estou ligado apenas à minha vontade, às minhas paixões, que muitas vezes são até desordenadas, eis que de repente estarei a produzir frutos que não estão de acordo com a graça, frutos que não são bons o suficiente. E o cristão, pois, então é chamado a essa boa obra, ao apostolado, à caridade, Preciso produzir frutos, e o fruto da vida cristã é a nossa correspondência, a ação de Deus e a nossa ação, O Senhor nos dá a sua força, da nossa parte pede o esforço, ou seja, então a correspondência ao muito que Deus nos dá é o que devemos. Tanto que Jesus mais abaixo no Evangelho vai dizer: aquele que ouve minhas palavras e põe em prática é como aquele que constrói uma casa firme, em rocha segura, em um alicerce realmente robusto que não haverá de cair. Agora, aquele que simplesmente ouve e não pratica, ou seja, não vive a fé, não vive a religião, não vive o ato de fé, porque, como aprendemos na catequese, convém recordar, a nossa fé, mais do que um dom de Deus, ela também é um ato, Eu preciso fazer crescer essa fé em mim, Vou dar um exemplo que talvez é um pouco infeliz, mas só para dizer,
se eu não tenho forças para carregar, né? Por exemplo, aqui carrego esse pequeno livreto com os evangelhos. De repente os meus músculos me permitem carregar esse peso. Agora, se eu tivesse que levantar uma caixa de 50, 80, 100 quilos, talvez eu não conseguiria levantar, porque não tenho forças nos músculos para isso. E preciso, então, fazer exercícios para os músculos, né? Ou seja, fazer atos, exercícios e exercitando, ganhar força para então levantar um grande peso. Também na alma a mesma coisa. A fé foi dada, o músculo foi dado. E agora essa fé precisa ser robustecida para dar frutos, para poder então crescer na graça. E aqui entra a prática da fé, né? A virtude da religião ou a virtude da fé, que é justamente esses atos onde nós vamos vivendo a fé, renovando, fortalecendo, crescendo, para poder então com força suportar e assim existir. Eis, pois, que onde muitas vezes nos perdemos porque não alimentamos a fé, não vivemos atos de fé, não fazemos, né? Não rezamos, não participamos o suficiente da missa, temos uma vida um pouco ímpia, né? Um pouco longe de Deus, uma vida que daí não vai, né? Lamento dizer, mas uma vida que não vai produzir frutos bons. É preciso essa força, né? Essa academia espiritual, desculpe essa comparação, mas é algo que nos ajuda a entender o que é essa fé, o que é esse ouvir, obedecer e dar, né, produzir frutos. Por isso, que o Senhor realmente te ajude a realmente assim crescer, ter fé e ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos, professar a religião, guardar a doutrina, crescer, amadurecer e tornando-se grande diante de Deus, poder suportar com paciência, com força, todos os desafios da vida, produzindo em cada dia frutos generosos de santidade, de salvação. Que Deus te abençoe, que este sábado seja para a glória de Deus, pelas mãos de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.